Veja no programa de hoje. Mineira descobre logo cedo a vocação pela música. Alagoas é isso, só está começando. Berta Zanforlin, mineira, radicada em Maceió. Bonita, sensual, com uma voz inconfundível. Onde se apresenta, conquista o público com seu jeitinho mineiro de ser. Faz uma retrospectiva de como tudo começou. Meu nome é Berta Moreira Zanforlin. Eu sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou filha do Ricardo e da Cíntia. Tenho duas irmãs, Alexia e Isadora. Estudei em Belo Horizonte, aliás, minha vida toda, até o segundo ano, e foi quando eu vim pra cá no terceiro. Mas todas as minhas amizades sempre foram de lá e acabei tendo que vir pra cá porque meu pai veio trabalhar aqui e a família toda veio pra cá. Então, tem 5 anos que eu moro aqui. Gosto muito de morar aqui, mas sinto também muita falta de lá. Comecei a cantar, na verdade, lá em Belo Horizonte, quando eu era bem mais nova. Comecei a cantar, eu fiz participação num festival de música, quando eu tinha 13 anos. E fiquei entre os 10 na classificação, mas sempre gostei demais, mas nunca tinha pensado em fazer isso profissionalmente, não. Mas desde que eu vim pra cá, as oportunidades começaram a aparecer e foi quando surgiu essa ideia de começar a cantar aqui e começou a fluir dessa forma, através de amigos. Eu fazia algumas participações em shows de bandas locais, como Canibal, A Farra. Então eu cantava com eles e foi quando surgiu a ideia do projeto de fazer sozinha e cantando sertanejo, que era uma coisa que eu já vinha trazendo desde muito nova, que eu sempre escutei muito sertanejo. Eu, na verdade, fiz jornalismo aqui em Maceió. Me formo agora, na verdade, no finalzinho do ano, em jornalismo. Gosto muito do curso, gostei demais de fazer, mas não é uma coisa que eu acredito que eu vá seguir. Hoje em dia eu trabalho na área, eu sou assessora de comunicação do Foca Beer, mas o que eu gosto mesmo é de cantar. Eu acredito que é o que eu vou seguir na minha vida, é cantando. Mas estou me formando agora. De qualquer forma, fiz a faculdade. Eles sempre apoiaram muito, principalmente a minha mãe, porque essa era uma vontade dela. Então, ela sempre gostou de cantar e no tanto que meu pai conheceu ela gostava de cantar em coral, nessas coisas. E ela sempre gostou demais. Então, desde pequenininha, eu sempre escutei muito. Leila Pinheiro, que eram as coisas que ela escutava. Um barzinho, um violão, que sempre tinha lá, Lô Borges. Então, eu cresci escutando muita música por conta dela. E ela sempre incentivou muito. E o meu pai, com o tempo, ele também começou a mexer com banda, que foi com Rafael e Gabriel, que é uma dupla daqui. E ele começou a trabalhar com eles. Foi quando ele começou a realmente se interessar por essa profissão. E como ele já sabia que gostava de cantar, então foi sempre muito mais fácil para mim, porque eu tenho o apoio do meu pai e da minha mãe. Então, para mim, eu não encontrei nenhuma dificuldade de falar deles terem preferência por eu ser jornalista, ou por ser advogado, por ser médica. Não, porque para eles é uma profissão como qualquer outra. Então, nesse ponto, eu não tive dificuldade nenhuma. Para mim, foi até muito mais fácil do que eu acredito que tenha sido para vários outros cantores. Eu escolhi o sertanejo porque é uma coisa que eu já vivo há muito tempo. Porque como eu sou de Minas, lá isso é muito mais enraizado do que aqui. Então, já venho com muitas influências do sertanejo desde pequena. Então já era uma coisa que eu sempre gostei. E eu sempre tive facilidade em cantar sertanejo porque
geralmente o sertanejo ele é cantado por homem. E como eu tenho um tom um pouco mais grave, pra mim é mais fácil do que cantar qualquer coisa que não seja desse estilo. E eu sempre gostei muito. E quando surgiu a oportunidade de realmente começar o projeto, estava começando essa onda de que o sertanejo estava começando a ficar famoso, o pessoal estava curtindo muito o sertanejo universitário. Então, para mim já foi uma porta mais fácil. E como eu sempre gostei, aí eu juntei o útil ao agradável, que era uma coisa que eu já escutava há muito tempo. Há uma oportunidade mais fácil de mercado hoje em dia, principalmente no Sudeste, mas aqui em Maceió também tem crescido muito. Aliás, aqui no Nordeste. Então, para mim, foi muito fácil de conciliar, que era uma coisa que eu gostava, que eu tinha facilidade de cantar e que virou moda. Então, para mim, foi bem tranquilo. Eu sempre gostei muito de César Menotti e Fabiano, que é uma dupla mineira, Jorge e Mateus, que são duplas assim mais atuais, mas que me ajudaram muito a começar. Que foi Jorge e Mateus, João Bosco e Vinícius, Bruno e Marrone, que eu sempre gostei muito também, Zezé de Camargo e Luciano, que aí a gente já começa a voltar um pouquinho, Chitãozinho e Chororó, entre outros, Milionários e José Rico, entre outros mais antigos. E sem falar na Paula Fernandes, que agora estourou, né? E é uma cantora que também canta sozinha, mas que faz maravilhosamente bem o sertanejo, na voz feminina, né? Nunca pensei em ter um parceiro ou uma parceira. Isso era uma coisa que não passava muito pela minha cabeça. Porque eu acho que você poder ter um parceiro, você tem que primeiro combinar muito, ter muita afinidade e as vozes têm que casar de uma forma muito boa. E como eu nunca pensei em ter parceiro, então eu nunca cheguei a procurar para ver se ia ter, se não ia. Então, quando eu comecei sozinha, eu resolvi que eu ia permanecer sozinha. Graças a Deus, o pessoal tem aceitado muito bem. A gente tem conquistado um público muito fiel, que acompanha, que vai a todos os shows, toda semana. A gente tem fãs, a gente pode dizer assim, né? Que acompanham a gente, eu não digo nem que são fãs, mas que são amigos da gente, que vão para os 2 shows na mesma semana, que gostam mesmo, que acompanham, que fazem questão. Então, eu não tenho do que reclamar da receptividade dos alagoanos com o estilo musical que eu escolhi. Veja no próximo bloco, onde aconteceu sua primeira apresentação.